alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, professora Carol, o nosso intérprete que é o Val, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Hoje a gente vai falar de mamíferos e é por isso que a gente está com esses exemplares de animais para mostrar para vocês na aula de hoje. Antes de começar todo o conteúdo da aula, vamos àqueles recados to keep in mind, para não se esquecer? Se dediquem, se esforcem, não deixem de assistir as aulas que a gente está aqui gravando. Se você tem acesso ao Class, vá lá depois que essa aula terminar e responda aquela atividade que valida a sua frequência. Se você não tem acesso ao Class, a escola está esperando você para entregar suas atividades, para que você consiga finalizar esse ano e consiga aprender alguns conteúdos que a gente está conversando. Faça resumos, anote coisas no seu caderno, para você não esquecer depois, ok? Começando a nossa aula, a gente vai conhecer os nossos objetivos. O primeiro objetivo é sorrir. Tenha sempre em sua mente aquilo que você almeja e sempre sorria. Além disso, nós vamos conhecer as características fisiológicas de todos os mamíferos. Nós somos mamíferos, então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso funcionamento do nosso corpo. Para você não esquecer nada, abre seu caderno e aí você consegue anotar algumas informações importantes para poder relembrar depois. Bora começar? Então vamos lá. Os mamíferos, eles são muito bem distribuídos pelo planeta Terra. Eles são muito adaptados e eles conseguem habitar vários tipos de ambientes. Ambientes aquáticos, ambientes gelados, ambientes que têm uma temperatura mais elevada. Então eles se adaptam muito bem. A gente tem vários exemplos de mamíferos. Aqui na nossa tela, nós temos um morcego, que é um mamífero que voa, um cachorro, que é o melhor amigo do homem, e uma baleia, que é um tipo de mamífero aquático. Então, são 3 representantes, mas nós temos muitos outros e que a gente vai falar hoje. Um mamífero, ele tem algumas características. A principal, que todo mundo lembra quando a gente fala de mamífero, é possuir glândulas mamárias. Essas glândulas mamárias são desenvolvidas para produzir leite. E esse leite é usado para alimentar o filhote da espécie. Então aqui a gente tem uma vaca alimentando o seu bezerrinho com o leite que ela produziu pelas glândulas mamárias. Então olha só como está bem cheio de leite essa glândula dessa vaca. Interessante, não é mesmo? Além disso, todo mamífero tem a pele coberta de pelos. Então a gente está vendo aqui, ó, os 3 mamíferos da imagem, uma raposa, o coca e um gatinho. Os 3 têm a pele revestida de pelo, por quê? Porque ele ajuda a manter a temperatura corporal. A gente precisa desses pelos, porque eles vão ajudar a gente a manter o nosso corpo quentinho. Não são apenas os pelos que fazem isso. Tem outra característica que também ajuda nisso, que é um acúmulo de gordura sob a pele. Então, essa gordura vai ficar em volta dos órgãos internos e embaixo da pele. Ela vai servir como uma reserva de energias, também vai servir para manter a temperatura corporal. Então, a gente tem que ter essa reserva de gordura e os pelos para ser considerado mamífero. E olha só, todos os mamíferos vão ter isso. Além disso, todo mamífero também tem glândulas sudoríparas. É graças a essas glândulas que você produz suor. O suor é uma forma que seu corpo encontra de manter a temperatura do corpo estável. Então você tem lá a gordura e o pelo que deixa você quentinho. Quando está muito calor, as glândulas sudoríparas liberam esse suor, essa substância, para aliviar a temperatura interna do corpo e você não ter um colapso. Então é importante o conjunto de todas essas glândulas trabalhando, porque elas vão equilibrar o funcionamento do seu corpo, já que você também é um mamífero. Além disso, todos os mamíferos são endotérmicos, assim como as aves. Então isso quer dizer que eles mantêm a temperatura do corpo deles. Eles não necessitam do calor do sol ou de outras fontes para se manter aquecidos. Olha que legal, diferente de peixe, diferente de anfíbio e diferente de réptil. É uma grande evolução que tem dentro desse grupo. Além dessas 2 glândulas, mamíferos também têm glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, elas produzem um sebo. Muitas vezes,
quando a gente fala de ser humano, esse sebo às vezes acaba sendo um pouco desconfortável, porque ele pode desenvolver um tipo de coisa na sua pele que a gente chama de acne. Mas o sebo produzido pelas glândulas sebáceas é importante porque ele ajuda a lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos desses animais. Então, se os animais não tivessem esse tipo de glândula, talvez eles ficassem com a pele ressecada e os pelos também. Animais que vivem na floresta, eles têm essa capacidade de não se molhar tanto na chuva graças a esse sebo, porque ele faz uma capinha em volta do pelo e ele não fica tão molhado. Então, outro avanço que os mamíferos apresentam. E agora vamos para o nosso primeiro quiz do dia. Os mamíferos têm em seu corpo algumas glândulas que produzem algumas substâncias. Considerando as glândulas sebáceas, as mamárias e as sudoríparas, quais são as suas respectivas secreções? Então, o que elas produzem? Na letra A, a gente tem sebo, leite e suor. Na letra B, a gente tem suor, leite e sebo. Na letra C, a gente tem leite, suor e sebo. E na letra D, sebo, suor e leite. Então, você vai me dizer qual que é a ordem certa do que essas glândulas produzem e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galerinha! E a resposta desse exercício estava muito simples. A alternativa correta é a letra A. As glândulas sebáceas produzem sebo, as glândulas mamárias produzem leite e as glândulas sudoríparas produzem suor. Todas essas secreções são importantes para a vida dos mamíferos. Continuando, a gente vai falar de outra característica que os mamíferos apresentam. Todo mamífero apresenta dentes diferenciados para poder se alimentar do que eles forem se alimentar. Aqui na nossa sala de aula, a gente tem esse animalzinho aqui, ó, que é um gambazinho. Se você conseguir observar bem os dentes do gambá, você vai ver que ele tem dentes diferentes na boca dele. Ele tem uma presa que é maior e ele tem os molares lá no fundo da boca, para facilitar o tipo de alimentação que ele tem. Quando a gente fala de ser humano, você tem dentes diferentes dentro da sua boca. São dentes na frente que não fazem a mesma coisa dos dentes do fundo. E cada mamífero tem um tipo de alimentação que precisa de dentes específicos. Se for um mamífero como o esquilo, que precisa quebrar castanhas, que precisa quebrar nozes, ele vai ter dentes da frente maiores. O nosso serelepe que está na sala de aula não está com os dentes aparentes, mas você provavelmente já viu alguma imagem de algum esquilo na sua vida. Então você sabe que os dentinhos da frente do esquilo são diferentes também. Então é uma característica dos mamíferos ter dentes diferentes. Se a gente observar aqui, ó, no nosso slide, a gente tem a arcada de dentes de um cachorro, que tem uns caninos muito grandes. A gente tem o dente do Cid, que é tipo uma preguiça. E nós temos ali de outro animal que parece um javali, um porco, que também tem dentes diferenciados. Então, anota aí que é uma característica bem legal de mamíferos. Além disso, os mamíferos, eles têm músculos que são torácicos, ou seja, que ficam aqui no tórax, que ajudam a realizar a respiração, os movimentos da respiração. E nós, mamíferos, temos um músculo que os outros animais não têm, que é o diafragma. O diafragma é esse músculo que fica embaixo dos pulmões e ele ajuda os pulmões a realizarem os processos de inspiração e expiração, quando o ar entra e sai de dentro dos pulmões. Então, é um músculo muito diferente dos outros animais e que só existe nos mamíferos. Além disso, nós temos uma circulação diferenciada dos outros animais. A circulação dos mamíferos, ela é feita através de um coração, e esse coração tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos.
E essa circulação dos mamíferos, ela é dupla. Então o sangue vai passar pelo pulmão e vai para o coração. O coração vai bombear e vai para o restante do corpo. Depois ele volta de novo para o coração e vai para o pulmão. E ele fica fazendo esse movimento. Por isso que tem essas 4 câmaras, os átrios e os ventrículos, para que o sangue com gás carbônico e o sangue com oxigênio não se misturem e as células consigam fazer todos os processos vitais do corpo do animal. Então a gente tem aqui, ó, o perna longa com o coração acelerado para dizer para você que todo mamífero tem coração com 4 câmaras. Anota isso daí que é importante. Quando a gente fala de alimentação, esse grupo tem uma alimentação muito diversa. A gente tem mamíferos que são insetívoros. Então, esses animais têm dentes pontiagudos porque eles precisam quebrar o esqueleto, ou melhor, o exoesqueleto que os insetos apresentam. Eles também têm um intestino pequenininho, já que eles vão comer e aí eles vão ter que digerir rapidinho aquele animal. Os herbívoros ruminantes são aqueles mamíferos que têm 4 câmaras dentro do seu trato digestório. E o intestino deles quebra celulose. Como assim? Quando a vaca come grama, ela fica ruminando a grama. Então ela engole e depois ela faz isso voltar para ela mastigar mais um pouco e volta e fica no estômago. E ela fica fazendo isso porque tem 4 câmaras para a comida passar dentro do corpo dela. Então ela manda para um espacinho e depois volta. E daí manda para o outro e volta. E faz isso 4 vezes. Para poder digerir a celulose, que é uma substância que tem na célula das plantas, que nós, seres humanos, por exemplo, não conseguimos digerir. E esses animais, eles têm um intestino grande que vai ajudar a absorver todos os nutrientes, já que é tudo que eles comem, eles são herbívoros e são ruminantes. Quando a gente fala de herbívoros que não são ruminantes, eles não vão ter esse estômago, esse intestino longo, com câmaras, mas ele tem um trato digestório bem grande. Então o coelho consegue comer bastante para daí absorver os nutrientes. E os carnívoros têm um intestino pequeno, apesar da gente pensar que o nosso intestino pode ter mais de 6 metros, ele é pequeno comparado com outras dimensões de outros animais. E os carnívoros vão se alimentar da carne de outros animais. Então olha que interessante todos os hábitos alimentares que esses animais apresentam. Ali nós temos o tico e teco comendo uma maçã. Quem sabe eles são, então, herbívoros. Será que eles são ruminantes ou não ruminantes? Fica aí a dica para você pensar depois. Quando a gente fala do sistema digestório desses animais, ele é completo, assim como de todos os outros vertebrados. A única diferença que a gente vê aqui, que a gente não tem falado tanto nos outros grupos, é que esses animais têm o sistema digestório que começa na boca e termina lá no ânus. Quando a gente fala de mamíferos como o tamanduá e a baleia, eles não têm dentes. Então a boca deles, ao invés de ter dentes, vai ter uma placa que vai ajudar eles a fazer a ingestão do alimento e aí muitas vezes eles podem ingerir o alimento inteiro também. Então aquela história de que um barco foi engolido por uma baleia, o barco foi engolido mesmo, ele não foi mastigado, a baleia não tem dente. Pense sobre isso. Quando a gente fala de excreção, o animal comeu e ele precisa liberar aquilo que não foi aproveitado. Quem faz isso dentro do corpo dos mamíferos é um par de rins. Então você tem 2 rins aí na sua casa. Talvez, se você fizer parte de uma minoria de seres humanos, você tenha um rim. E tudo bem, porque daí seu rim vai trabalhar o dobro para poder filtrar tudo que está dentro do seu corpo. Quando os rins fazem toda a filtração do corpo, de todas as substâncias, eles produzem uma substância, uma excreta, que a gente chama de urina. No caso dos seres humanos, a urina vai tentar eliminar do nosso corpo um composto chamado de ureia, que não faz muito bem para as nossas células, mas isso é assunto para outras aulas. Então, todos os mamíferos vão ter um par de rim, algumas exceções vão ter só um. E essa urina pode ficar armazenada dentro de uma bexiga. Quando a gente falou de aves, aves não tinham bexigas, lembram disso? Então, anota essa informação que também é bem legal. Mais um quiz para vocês. Os mamíferos apresentam algumas características exclusivas do grupo. Entre elas, podemos citar a presença de, na letra A, dentes não diferenciados. Na letra B, penas. Na letra C, ossos pneumáticos. E na letra D, diafragma.
Pensa aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a resolução desse exercício. A estrutura que os mamíferos têm, que é exclusivo deles, é o diafragma, aquele músculo que fica embaixo dos pulmões e que ajuda a gente a fazer o nosso processo respiratório. Continuando, a gente vai falar agora de respiração, já que falamos de diafragma. Todos, inclusive os mamíferos que são aquáticos, vão respirar através de pulmões, um par de pulmão. Eles são constituídos por milhares de alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, eles têm capilares sanguíneos por onde passa o sangue e acontece aquela troca de gases, oxigênio e gás carbônico que está dentro do nosso corpo. Todos os pulmões, eles vão ter um brônquio que vai se dividir em bronquíolos e os alvéolos vão estar lá na pontinha. Então esse pulmão aqui da imagem, ele parece ser esponjinha. E é realmente assim que é o nosso pulmão, ele é como se fosse uma esponja que vai absorver os gases e vai fazer a transformação para mandar para o resto do corpo. Então o mamífero tem respiração pulmonar, não se esquece. No sistema nervoso, o dos mamíferos é o mais evoluído que a gente tem dentro dos grupos de animais que a gente vem estudando. Quando a gente fala de sistema nervoso, os mamíferos, eles têm um encéfalo muito bem desenvolvido. Dentro do encéfalo, a gente tem o cérebro e outras partes. Quando a gente fala de nervos cranianos, são nervos que saem do cérebro e vão para o resto do corpo. E aí a gente tem a medula, que tem a disposição desses nervos que vão ajudar a gente a desenvolver todas as nossas capacidades. Então, todo mamífero vai ter 12 pares de nervos. Os outros animais que a gente falou nas aulas passadas, eles tinham 10. Então, são menos pares e aí eles têm menos condições e menos capacidades de resolver coisas que os mamíferos fazem. Falando agora de sistema sensorial, que está ligado com o sistema nervoso, os mamíferos eles têm uma especialização dos órgãos graças a esse sistema nervoso avançado. Então, eles conseguem desenvolver sensações que outros animais não desenvolviam tanto. Então a gente tem a audição muito bem desenvolvida, algumas espécies têm até melhor do que as outras. Nós temos o paladar com sensações que só os mamíferos conseguem captar. Também temos o olfato muito bem desenvolvido, a gente consegue sentir diversos tipos de cheiros e tem animais que isso é extremamente abundante dentro do corpo deles porque eles precisam disso para viver, para caçar. Nós também temos a visão muito bem desenvolvida, conseguimos enxergar coisas que outros animais não conseguem, mas claro, tem outros animais que têm a visão diferente da nossa. Isso não quer dizer que seja ruim, mas a nossa tem capacidades diferentes dos outros grupos. E também temos o tato muito bem desenvolvido. Esses nervos que se espalham para o nosso corpo, eles dão a capacidade de ter sensações que outros animais não teriam. Então, olha que legal todas essas características dos mamíferos. Além disso, quando a gente fala de mamífero, a gente tem que pensar na reprodução. Lá na aula ao vivo, quando a gente conversou sobre os grupos de mamíferos, a gente falou da reprodução deles também, que era um critério que era usado para classificar. Todo mamífero vai ter sexos separados, então vai ter o macho e vai ter a fêmea, e eles vão precisar se encontrar, porque a fecundação vai ser interna. E aí a maioria dos mamíferos vai ser vivípara, ou seja, vai ter o desenvolvimento lá dentro do corpo da mãe. Tem aquelas exceções, a gente já falou sobre isso. Mas a gente falando da maioria, da característica geral do grupo, é assim que eles se desenvolvem. Aqui a gente tem uma imagem que demonstra o momento da fecundação interna. Então tem lá o óvulo e o espermatozoide se encontrando para poder gerar um novo indivíduo, que vai dar origem a um embrião depois.
O embrião, depois que se desenvolve, na maioria dos mamíferos, vai estar dentro do corpo da mãe. Tem aqueles casos dos marsupiais, que ele fica dentro da bolsinha depois que ele está com um certo desenvolvimento, mas também tem os outros casos dos ornitorrincos e das equidinas, que não é dentro do corpo da mãe, que aí é dentro de um ovo. E aí é uma exceção dentro do grupo dos mamíferos. Mas olha que legal esse GIF que mostra para vocês todo o desenvolvimento do embrião depois da fecundação. Esses animais, eles estão dentro da placenta, que vai ligar o corpo da mãe ao corpo do indivíduo, do filhote, através desse cordão umbilical. E é por ali que vai passar todos os nutrientes do qual o feto vai precisar. Depois que o filhote nasce, ele vai precisar da mãe dele por um tempo ainda. E aí ele vai ter um período de amamentação, onde a glândula mamária da mãe vai provenir o alimento para que ele possa crescer e se desenvolver um pouco mais. E aí depois, todos os mamíferos, eles têm um cuidado parental, onde eles cuidam dos filhotes por um tempo. Eles ensinam aquilo que a espécie tem de melhor para que os filhotes se desenvolvam. Então isso é uma característica bem legal dos mamíferos. E fica aí uma curiosidade, todo mamífero mama, mas ele tem que mamar enquanto ele é filhote. Depois de um certo tempo, todas as espécies de animais, elas não deixam mais os filhotes ter esse hábito de ingerir leite. Nós, seres humanos, ainda cultivamos esse hábito ao longo da vida. E aí a gente descobre que, com, sei lá, 30, 40 anos eu tenho intolerância à lactose, eu não posso mais tomar leite. Isso é verdade porque você deixa de produzir a enzima que digere o leite. Porque esse alimento era necessário na fase que você era um filhote, um bebê. Depois que você está adulto, você tem outros hábitos alimentares e isso já não é mais tão necessário. Por isso o seu corpo deixa de produzir essa enzima. Nem todo mundo vai ter essa enzima que para de ser produzida durante a vida, mas tem pessoas que têm e aí desenvolve essa intolerância. Então, é uma característica que a gente tem que parar para pensar. E aí chegamos agora no último quiz de hoje. Os eutérios apresentam placenta, uma estrutura que é relacionada com o quê? Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos e eu perguntei para você, para que serve a placenta nos mamíferos? Vamos analisar as opções. Exclusivamente com o processo de excreção. Não, excreção quem faz é rim. Com a proteção contra impactos. A gente também não falou disso. Com a nutrição, excreção e respiração. Olha só, a gente falou de filhote, talvez isso ajude. Com a formação adequada dos órgãos. Então não é. A alternativa correta é a letra C. A placenta faz todos esses processos de nutrir, de fazer a excreção do feto e de fazer a respiração dele dentro do corpo da mãe. Muito importante essa parte do corpo dos mamíferos. Chegamos agora ao momento de relembrar. Todos os mamíferos são endotérmicos. Eles têm pelos, glândulas sudoríparas e gordura acumulada debaixo da pele para que eles mantenham a temperatura corporal. Além disso, eles têm dentes diferenciados e adaptações digestivas para cada tipo de alimentação. E a maioria se desenvolve dentro do corpo da mãe. Alguns permanecem dentro do marsúpio, como o canguru e o gambá. E outros podem nascer de ovos, como o ornitorrinco. Então, todos os mamíferos apresentam essas características que a gente conversou hoje. E agora, a gente tem aqui os trabalhos da Semana do Conhecimento. A gente recebeu muitos trabalhos, não deu tempo de colocar todos, mas saibam que ficamos muito felizes com o trabalho de vocês. Aqui a gente tem da Emily, da Loriene, da Maria, do Lucas e do Lucas, que são alunos que enviaram pra gente esses trabalhos. Parabéns para vocês e para todos que mandaram pra gente os trabalhos do mosquito Aedes aegypti. E chegamos agora ao momento de nos despedir com muito carinho dos ursinhos carinhosos. Take care, se cuidem, tenham aquela rotina saudável de vocês,
Thank you, muito obrigada por estarem mais nessa aula junto com a gente e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!